Então, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou a Laís, eu sou bióloga, tenho mestrado em biotecnologia e biociências, e atualmente eu sou a Product Owner, responsável pelo exame de microbiota vaginal, o Biofame, né? Deixa eu só arrumar aqui minha apresentação. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto da microbiota vaginal na saúde da mulher, né? Então, eu preparei aqui uma aula com uma introdução básica, né, com alguns conceitos básicos sobre o que é a microbiota vaginal, um pouquinho da aplicação desse conhecimento na prática clínica e, por fim, eu vou mostrar alguns estudos de casos que a gente teve já desse exame. Começando aqui com alguns conceitos básicos, né? O que é a microbiota vaginal, né? Então, a microbiota vaginal, assim como todas as outras microbiotas do corpo humano, é caracterizada, né, por um conjunto de micro-organismos que inclui as bactérias, os vírus, protozoários, que estão ali, no caso, presentes no trato vaginal inferior, né? E esse ecossistema, esses micro-organismos formam, né, um ecossistema dinâmico e bem complexo, né? Nessa imagem aqui ao lado, a gente consegue visualizar a composição da microbiota vaginal, que ela é bem diferente da composição da microbiota do trato vaginal superior, né? Que a gente tem aqui a microbiota uterina e também das tubas uterinas, né? Então, aqui, quando a gente fala de microbiota vaginal, a gente vê a característica da composição dessa microbiota sendo praticamente compostas por lactobacilos em uma baixíssima diversidade, né? Aí, quando a gente compara ali com a microbiota da cavidade uterina, que até há pouco tempo a gente achava que era um órgão estéril, né, que não tinha bactérias, mas hoje a gente sabe que sim, há presença de bactérias na cavidade uterina, porém, o que a gente sabe é que a densidade, né, a quantidade de bactérias aqui é muito menor, chega a ser de 100 a 1000 vezes menor em relação à microbiota vaginal, né? E outra diferença é que ela é composta por uma grande diversidade de bactérias, né? Diferente aqui, que é da microbiota vaginal. E sempre quando a gente pensa e fala sobre micro-organismos na vagina, a gente logo pensa naquelas bactérias ou nos fungos que causam doença na gente, né? Em mulheres, principalmente ali as ISTs, né? E, na verdade, a gente tem que lembrar que a microbiota vaginal, na verdade, ela constitui como a principal linha de defesa contra a colonização dos patógenos, né? Então, um papel fundamental da microbiota é essa defesa e também a manutenção e o equilíbrio desse ambiente, né? Consegue estabilizar, deixar esse ambiente mais saudável, né? Então, quando a gente trata ou fala de saúde vaginal, a gente não pode só pensar ali nos patógenos, né? E sim, a gente tem que lembrar e cuidar que existem bactérias benéficas ali, que elas protegem esse ambiente também, né? E aí, dependendo da composição dessa microbiota, a gente pode ter esses micro-organismos que vão nos proteger, ou micro-organismos que podem causar condições ou sintomas indesejados. Na literatura, então, a gente já tem a caracterização do que seria uma microbiota vaginal ideal. Então, o que caracteriza essa microbiota é o predomínio de lactobacilos, uma baixa diversidade, um pH mais ácido, isso porque os lactobacilos produzem um ácido lático, né, reduzindo esse pH. Os lactobacilos também produzem compostos antimicrobianos e também conseguem regular o sistema imune. E essa composição, né, essa microbiota ideal, ela está associada com ausência de sintomas. Já numa microbiota não ideal, ela é caracterizada, né, pela depressão de lactobacilos, pelo aumento da diversidade, principalmente o aumento de bactérias anaeróbias, um pH alterado, um pH mais básico,
a produção de compostos nocivos, de processos inflamatórios, porém, essa microbiota, ela pode estar associada a sintomas ou também a processos assintomáticos, né? Então, é muito importante a gente conhecer realmente o que tem ali na nossa microbiota, porque nem sempre os sintomas vão nos dar essa dica, né? E, dependendo, então, ali, esse equilíbrio pode nos levar a algumas condições e sintomas, como, por exemplo, as infecções, candidíase, a vaginose bacteriana, infertilidade, a doença inflamatória pélvica, o aumento do risco de infecções sexualmente transmissíveis e aumento do risco de aborto espontâneo e parto prematuro. E alguns sintomas associados a esse desequilíbrio, né, que pode ser a dor pélvica, o corrimento vaginal, dor na relação sexual, irritação ou coceira vaginal, ardência ou urgência a urinar, dor e o desconforto e ardência vaginal também, tá? E a microbiota vaginal, por ser esse ecossistema dinâmico, ela sofre alterações aí ao longo da vida da mulher, né? E antes de eu explicar a composição ali da microbiota em cada dessas fases, né, a gente precisa entender a relação que existe entre o estrogênio e os lactobacilos, né, que é essa relação que estou mostrando aqui embaixo. O estrogênio, ele é responsável por induzir a diferenciação celular ali do epitélio vaginal, tá? E aí, quando ocorre essa diferenciação, ocorre o desprendimento de algumas células, e com isso ocorre também a liberação do glicogênio, que é esse amarelinho aqui. E aí, o glicogênio normalmente fica aqui preso entre as células epiteliais, né? Então, vem o glicogênio e faz essa diferenciação celular, e aí libera o glicogênio para o lúmen. E aí, o glicogênio, o que ele é? Ele é a fonte de alimentos para os lactobacilos. Então, por isso que existe essa correlação positiva entre os lactobacilos e o estrogênio e o glicogênio também, né? Então, quanto mais alimentos para esses lactobacilos, mais eles vão conseguir se multiplicar e proliferar. Então, por isso que a gente tem aqui essa relação bem estreita. Em relação ao perfil da microbiota vaginal, nas diferentes fases de vida da mulher, a gente tem, então, a característica lá na infância, logo após o nascimento, a gente ainda encontra a presença de um pouco de lactobacilos e de estrogênio, mas que são provenientes da mãe ainda, materno. E aí, durante a infância, geralmente a gente encontra uma vagina com um pH neutro, com a presença de bactérias anaeróbias, estritas ou anaeróbicas entéricas, anaeróbicas e também bactérias entéricas, e lactobacilos esporadicamente. Tá? Depois, com o passar do tempo, ocorre, então, a produção do estrogênio, né? E aí a gente chega na idade reprodutiva e um pico aqui do estrogênio, um pico da quantidade de lactobacilos quando a gente está gestando, né? Então, a característica dessa microbiota o predomínio do lactobacilos, né? Um pH bem mais ácido, porque eu tenho alta quantidade de lactobacilos ali. E as bactérias anaeróbicas, as bactérias entéricas também, elas são encontradas esporadicamente, principalmente quando tem alguma infecção ali no caso, né? E depois, no decorrer do tempo, ali na pós-menopausa, a gente já tem um pH menos ácido, né? Ocorre, então, essa redução do estrogênio, a redução também, então, dos lactobacilos, e algumas características, né? Como atrofia vulvaginal, a secura vaginal e a saúde sexual também prejudicada. Então, a gente já encontra alguns estudos também associando o sintoma de secura vaginal com a redução de lactobacilos, né? E
qual é o papel, né? Por que o lactobacillus é tão importante ali nessa microbiota? Então, existem duas formas de atuação direta e indireta desses lactobacillus, né? A forma direta pode ser dividida em duas, então, eles conseguem fazer uma coagregação, então, faz uma interação física ali, né, com os patógenos, então, ele vai inativar fisicamente ali os micro-organismos patogênicos, e também os lactobacilos produzem compostos, né, como as bacteriocinas, o ácido lático e o peróxido de hidrogênio, que vão também inibir esses patógenos. E uma outra via, que é a forma indireta, através da promoção da integridade do epitélio, ao estimular a secreção do muco, né? Então, o lactobacilo consegue fazer este estímulo, e também eles conseguem fazer a modulação da resposta imune, reduzindo aí as citocinas pró-inflamatórias. Porém, a gente sabe que os lactobacilos, nem todos os lactobacilos, né, eles possuem a mesma função, né, então, nem sempre eles exercem essa função com a mesma eficácia, né, então, hoje a gente já conhece mais de 120 espécies de lactobacilos, né, mas na microbiota vaginal, ela geralmente é colonizada por algumas dessas espécies, né? Então, essa colonização é feita principalmente pela espécie de Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus gseni e Lactobacillus iners, tá? E essas espécies são as que caracterizam o tipo de microbiota vaginal, que eu vou explicar agora já em seguida. Então, o que é o tipo de microbiota vaginal, né? O tipo é uma classificação que ela é baseada na composição dessa microbiota vaginal, né? E essa classificação, ela surgiu através de um estudo feito por Havel em 2011, que avaliou, então, a microbiota vaginal de 394 mulheres em idade reprodutiva, saudáveis, né, assintomáticas, e também incluiu nesse estudo mulheres de diferentes etnias, tá? E o resultado, no resultado desse estudo, ele observou 5 agrupamentos, né? 5 agrupamentos distintos que se diferenciavam pelo predomínio de algumas espécies de lactobacilos, né? Então, aqui é um heatmap, né? Então, quanto mais vermelhinho é a maior proporção dessa espécie. E aqui a gente consegue ver nitidamente, então, esses agrupamentos, né? Então, um grupo que tinha um predomínio de Lactobacillus gasseri, ele denominou como grupo 2. Lactobacillus iners, né? As mulheres que tinham predomínio de Lactobacillus iners, ficou classificado como tipo 3. Lactobacillus crispatus como tipo 1. Lactobacillus gseni como tipo 5, e o tipo 4 ficou caracterizada pela baixa proporção de lactobacilos e o aumento aí a presença de bactérias anaeróbias, tá? Além disso, eles observaram que esses tipos também estavam associados a etnias, né? Então, mulheres asiáticas eram mais frequentes o tipo 3, né? Nas mulheres brancas, o tipo 1, e nas mulheres negras e hispânicas, o tipo 4. E eles observaram que as diferenças da microbiota, de diferentes tipos, se traduziam aí na possibilidade de determinadas mulheres terem a maior predisposição ao desequilíbrio, né? E ao maior risco aí de adquirir infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, por que isso acontece, né? Porque as espécies de lactobacilos vão ter ali um papel diferente na manutenção e na estabilidade dessa microbiota. Por exemplo, a principal característica do Lactobacillus crispatus é a alta produção de ácido lático, e ela consegue produzir dois isômeros de ácido lático, o D e o L, sendo que esses isômeros têm funções diferentes também. Então, o isômero D, ele é muito mais protetivo, né, consegue proteger ali, ter uma função
contra as bactérias e até mesmo os fungos patogênicos, né? Enquanto o isômero L não tem tanta essa capacidade. Então, dependendo aqui, vendo aqui as espécies, vai ter produção de ácido lático diferente, né? E os tipos os de isômeros também. Né? Então, a gente consegue aí avaliar a estabilidade e o risco dos eventos adversos também, né? Então, aquisição de ISTs, por exemplo. Na prática, é interessante a gente sempre observar que, principalmente as mulheres com vaginose de repetição, a gente observa que a microbiota vaginal, ela vai estar associada com o tipo 3 ou o tipo 4, né? Que aí a gente vai encontrar o quê? Uma microbiota muito mais instável, né? Mais suscetível. Então, quando a gente encontra uma paciente com essa microbiota que é do tipo 3 ou do tipo 4, que é mais suscetível, a gente tem que levar em conta que não vai bastar só tratar, por exemplo, se ela tiver uma candidíase, né? Então, pode ser até que funcione ali o tratamento contra a candidíase, mas se a gente não recuperar, não passar essa microbiota para ter uma característica mais protetiva, provavelmente essa mulher vai ter aí, de novo, uma recorrência, né? Então, a gente tem que pensar ali também, não só em retirar ou matar os patógenos, né? Mas sim mecanismos, maneiras, né? Para a gente conseguir fazer essa microbiota que ela mesma consiga ser protetiva, né? Então, alguma das estratégias, né? Medir o pH. Será que essa microbiota essa vagina está com um pH ideal? Pensar, talvez, em alguns produtos acidificantes, já que, por exemplo, o Lactobacillus zenes produz uma baixa quantidade de ácido lático, né? Então, quem sabe a gente colocar ali algum acidificante para melhorar esse pH. Alguns produtos também para ajudar na acidificação, ácido lático, ácido ascórbico, glicogênio também, que vai ser o alimento aí dos lactobacilos. Então, através da análise aqui só dos tipos, a gente consegue já ter vários insights de como tentar modular essa microbiota, né, para que ela fique mais protetiva, para que ela mesma consiga ter essa proteção, né, fazer essa proteção. E quando a gente também fala em relação à modulação dessa microbiota vaginal, a gente tem que levar em consideração que a microbiota vaginal, ela é influenciada por outras microbiotas, né? Então, anatomicamente, a gente tem aí a interação muito próxima da vagina com o intestino, com o trato urinário, né? Então, é muito possível, é muito provável, né, que existe aí uma correlação, uma interação entre essas microbiotas, né? Então, aqui a gente tem algumas definições, né, do eixo intestino-rim, né, que desempenha aí um papel em vários distúrbios renais, né, principalmente quando a gente tem uma microbiota intestinal em desbiose, ela produz, né, compostos ou citocinas pró-inflamatórias que podem, então, interferir aqui no rim, né, pode acontecer das bactérias também intestinais virem, mas também tem essa correlação de produtos, né, que a microbiota pode produzir, né, então fazer essa interferência. Tem também o eixo intestino-bexiga, né, que é a ligação entre as bactérias intestinais uropatogênicas, né, e aí que podem causar aí, o desenvolvimento das infecções do trato urinário. A relação aí do eixo bexiga-vagina, né, onde aí a desbiose pode levar também ao desenvolvimento das infecções do trato urinário, né, como a vagina sendo ali um reservatório, podendo ser, né, um reservatório para E. coli, né, e também para essa patogênese oculta, que seria ali a presença de de Gardnerella, desculpa, que tem uma associação aí com a presença também da E. coli. Então, parece que ela ajuda a presença da E. coli, a manutenção da E. coli ali no trato urinário, tá?
e o eixo intestino-vagina, aí onde a desbiose intestinal pode levar a influenciar ali o meio vaginal. Então, muitas vezes é necessário, né, a gente fazer um tratamento muito mais amplo, né, por exemplo, com uma paciente que tem alguma infecção vaginal. A gente precisa entender ali a composição dessa microbiota vaginal, mas também a gente tem que ficar atento, né, de como está a microbiota as outras microbiotas ao redor, né, então fica aqui até uma reflexão, né, que raros são os ginecologistas, né, que vão lá e perguntam para as pacientes como é que está a saúde intestinal dessa paciente, né, então, às vezes, a resposta ali de uma candidíase de repetição, uma vaginose de repetição, pode estar, sim, associado com a microbiota vaginal, mas também pode estar ali associado a uma desbiose intestinal, né? Então, a gente sempre tem que estar atento a todas essas microbiotas que estão ao redor também. Fazer sempre essa avaliação integral. E aqui algumas relações, né, da microbiota vaginal também, por exemplo, com a FIV. Então, as alterações no sistema reprodutivo têm sido muito associado com os diferentes resultados no processo de fertilização in vitro, né? Então, já alguns estudos observaram que o predomínio aí de lactobacilos tem um efeito muito benéfico nessa fertilização, enquanto aí o desequilíbrio, né, pode dificultar esse processo, né? Então, até alguns dados reportam que a prevalência da vaginose bacteriana é de até 3 vezes maior em mulheres com infertilidade em comparação com as mulheres férteis, né? Então, às vezes tem aí as pacientes que estão tentando engravidar, óbvio que, né, é multifatorial essa condição, mas a gente está vendo aí pelos estudos que existe sim uma relação bem importante entre a microbiota e o desfecho dessa condição, né, dessa fertilidade ou não. Durante a gestação também, então, alterações na dominância ali, na presença dos lactobacilos, e uma microbiota com uma alta diversidade, com um aumento de bactérias anaeróbicas, podem aí produzir compostos ruins, né, citocinas pró-inflamatórias, que vão, então, estar associados ao aumento, ao maior risco das infecções, do parto prematuro, da ruptura prematura das membranas, da doença inflamatória pélvica, né? Então, por isso, é recomendado o rastreio de vaginose bacteriana em mulheres grávidas, mesmo que elas sejam assintomáticas, ali, quando elas estão no período de 16 a 22 semanas, para a prevenção do parto prematuro e o aborto tardio, né? Então, teve aí um estudo que avaliou isso e indicou que um risco relativo menor que 1. Então, é algo protetivo aí para essas mulheres gestantes conhecer a sua microbiota. A gente também tem um exemplo na prática da importância da caracterização dessa microbiota vaginal no processo da carcinogênese cervical, né? Então, alguns estudos observaram que existem grupos específicos de micro-organismos, de bactérias, que estão associados às diferentes fases ali do processo da carcinogênese, sugerindo, então, que essa microbiota vaginal, ela pode ser um marcador preditivo microbiológico muito útil, né, para a progressão e também para o desfecho dessa condição, né, identificar quais são esses grupos, né. Bom, então, visto toda a importância da microbiota vaginal na saúde da mulher, acho que agora vem a parte mais interessante, que é como que a gente utiliza esses conhecimentos na prática clínica, né? Então, o conhecimento da microbiota pode nos ajudar ali um apoio diagnóstico, né? Para as condições crônicas e complexas.
Então, mulheres que apresentam sintomas inespecíficos, infecções típicas e atípicas, as mulheres com vaginoses de repetição, candidíase de repetição, e aquelas que não apresentam uma melhora, uma resposta ao tratamento. Isso porque a gente consegue, então, reconhecer todos os agentes etiológicos, né? Quais os que podem estar ali presente e também a proporção entre eles. Uma outra aplicação também é na identificação desse perfil da microbiota com algumas condições. Então, já tem estabelecido na literatura alguns perfis que estão associados à vaginose bacteriana, à vaginose citolítica, que é uma condição bem difícil da gente diagnosticar, né, porque é pelo excesso, na verdade, do Lactobacillus crispatus, né, principalmente. Então, só por sinais e sintomas é bem complicado fechar esse diagnóstico. A gente consegue também, através da análise ali da composição, avaliar se é uma vaginite aeróbica, se é uma candidíase, e quem está causando essa candidíase, se é uma candida albicans ou uma candida não albicans. Consegue avaliar em relação à saúde reprodutiva, né, como eu dei o exemplo ali na infertilidade, no aborto e no parto prematuro. Associação com a menopausa, as infecções sexualmente transmissíveis e no câncer cervical, que foi o exemplo que eu dei também. E a gente consegue, então, avaliar aí o risco, né, e a estabilidade dessa microbiota através ali dos tipos de microbiota, que eu também já tinha explicado anteriormente. Então, para tornar viável todas essas aplicações que eu acabei de falar, foram desenvolvidos os exames de microbiota vaginal. E aqui eu trago, né, o exemplo do Biofeme, que foi o primeiro exame de microbiota vaginal, que foi totalmente desenvolvido aqui no Brasil. E esse exame, ele se enquadra aí na categoria de um exame molecular, tá? Porque ele utiliza a metodologia do sequenciamento de DNA, e essa técnica permite a identificação, então, da composição da microbiota, tanto das bactérias quanto os fungos, para a gente conseguir avaliar a saúde vaginal. Né? Então, o objetivo desse exame é fazer a identificação e a caracterização desse perfil microbiológico e fazer essa relação com a saúde da mulher, né? E aí a gente consegue ajudar o médico para que ele chegue num diagnóstico muito mais assertivo, né, dando dados e parâmetros para os médicos, e aí conseguindo reduzir o tempo das investigações e que eles escolham uma abordagem terapêutica muito mais assertiva também. E qual é o diferencial do Biofeme para os outros exames de apoio diagnósticos que existem atualmente, né? Então, enquanto a grande maioria, né, dos exames de diagnóstico hoje utilizam a metodologia para a identificação de uma forma direcionada, o que seria isso? Sempre ele vai estar investigando a presença ou ausência de determinados patógenos, né? Então, as técnicas de cultura, do exame a fresco, e o PCR, que é uma técnica molecular também, mas ele é restrito ali só a identificação de determinados patógenos, né? Geralmente tem ali um painel que é analisado. Então, a gente vê aí só a presença dos patógenos. E no Biofeme a gente tem a avaliação, então, de toda a composição dessa microbiota. Então, além dos patógenos, a gente identifica as bactérias benéficas, que são os lactobacilos, os comensais, o tipo dessa microbiota, a diversidade e uma característica que eu acho que é fundamental nesse exame, que é a proporção relativa entre esses micro-organismos, né? Que a gente sabe que na microbiota vaginal existem muitas bactérias que são patobiontes, né, que depende ali um pouco da quantidade para essa bactéria se tornar patogênica, provocar algum sintoma na paciente, na mulher. E como funciona esse exame, né? Então, ele é um exame que possui um kit de coleta,
que permite que essa coleta ela seja realizada tanto pelo médico quanto pela própria paciente, pela uma autocoleta. Depois essa amostra é enviada ao nosso laboratório aqui em Florianópolis, né? A gente faz a extração do material genético, sequenciamento, e depois de 12 dias úteis a gente faz a entrega dos resultados. Tá? Aqui, só mostrando o kitzinho, então, tem todo o material necessário, tanto para a coleta quanto o envio da amostra, e aqui as instruções, também um vídeo de coleta. E aí, aqui é só demonstrando que a coleta pode ser, que é uma coleta bem simples, né, então pode ser feita a autocoleta, ou a coleta clínica, só lembrando que a gente não, se for feita com espéculo, não utilizar, utilizar o lubrificante, né? Em relação ao laudo, então, ele tem 4 seções, uma parte que é em relação ao bacterioma, então, todos os resultados sobre as bactérias identificadas, a parte de microbioma, uma de microbioma, que são os fungos identificados, né? Uma lista com os micro-organismos patogênicos e patobiontes. Tem uma parte de resultados relevantes, que a gente vai juntar os resultados que a gente encontrou, os dados da literatura e também informações que o paciente e o médico nos informam ali através do formulário de cadastro. E como a Michelle apresentou para vocês, aqui nesse exame também mostrado os valores de referência baseado em mulheres brasileiras. E aqui eu vou passar rapidinho, já finalizando, que eu já também passei aqui do tempo, um pouquinho sobre alguns cases, tá? Das principais aplicações desse exame. Então, aqui eu tenho um exemplo de 3 pacientes. Aqui eu estou mostrando um dos gráficos que a gente mostra no laudo, que é o gráfico taxonômico, tá? Essas 3 pacientes, elas apresentavam o mesmo sintoma. Então, uma secreção amarelo claro, sem odor, com uma mucosa vaginal também, com aspecto habitual. Então, na primeira paciente, a gente identificou quase 100%, 99,2% de Lactobacillus crispatus, um pouquinho de Ginseng e Iners também. Então, isso caracteriza aqui um perfil do tipo 1, né, Lactobacillus crispatus, que é um perfil ideal. Então, a gente consegue associar com esse sintoma, que provavelmente seja um corrimento mais fisiológico, né? Então, a gente não identificou nenhuma bactéria ou fungo patogênico que possa estar causando essa secreção, tá? Já na paciente 2, a gente identificou um predomínio de Klebsiella pneumoniae, né, um pouquinho de baixa proporção de lactobacilos, né, menos de, tem 22%, e a gente caracteriza, então, aqui um quadro de, um perfil de vaginose, de vaginite aeróbica, né, então, mesmo ela não apresentando sintomas de inflamação, a gente caracteriza aqui uma vaginite aeróbica assintomática, né? E aí precisa de um tratamento, que a gente sabe que Klebsiella pneumoniae é uma bactéria bem perigosa, né? Principalmente se cair ali na corrente sanguínea. E essa terceira paciente, a gente identificou, então, um predomínio de bifidobacterium, alguns lactobacilos, mas a gente identificou a presença da Cândida não albicans, a espécie glabrata, né, uma Cândida glabrata, e a gente sabe que as Cândidas não albicans podem ter essa característica, né, de não expressar os sintomas característicos de uma candidíase uma candidíase típica, né, de uma Cândida albicans, né. Então, a gente tem aqui três perfis bem diferentes de um mesmo sintoma, né. Aqui são exemplos de pacientes com vaginite de repetição. Então, as duas apresentavam um quadro clínico de candidíase recorrente, e o que a gente encontrou no resultado dessas pacientes, dessa primeira foi 100% de Lactobacillus crispatus, né? Ausência de bactérias
patogênicas. E isso, então, caracteriza um perfil da microbiota associado à vaginose citolítica, que é o que tinha comentado anteriormente, que é o excesso, né, supercrescimento de lactobacilos, que aí produzem altas quantidades de ácido lático, e que esse ácido lático aí pode, então, causar essa condição, e também essa condição apresenta os sintomas bem parecidos com a candidíase. E nessa segunda, a gente teve aí a identificação da Candida albicans e daquela microbiota do tipo 3, né, dessa microbiota bem mais instável. Então, aqui a gente já pensa, claro que ela tem que ser tratada ali para essa candidíase, né, para essa Candida albicans, mas a gente sabe que a microbiota dela é bem instável. Então, acho que aqui vale a pena também a gente tratar, né, pensar em alguns cuidados para aumentar a estabilidade dessa microbiota. Nessa paciente, ela era refratária ao tratamento, né? Então, ela estava sendo tratada com uma candidíase recorrente, sem sucesso. E aí, no resultado dela, o que a gente encontrou ainda a presença da Candida albicans e a presença de Gardnerella vaginalis, né? Então, ela não tinha ali o sintoma de uma vaginose bacteriana, mas a gente identificou que é esse predomínio da Gardnerella vaginalis, e quando tem esse conjunto aqui de micro-organismos, a gente define que é uma microbiota vaginal com características de vaginite mista. E aí não adianta, né, a gente só tratar a Candida albicans, e aí sim é necessário fazer um tratamento conjunto aqui de uma vaginose bacteriana também. E foi o que aconteceu, esse caso depois foi tratado com antibiótico também, e a gente teve um sucesso depois terapêutico com essa paciente. Essa paciente, ela era um caso de associação, né? Ela tinha um quadro de infertilidade com alguma cândida de repetição e também alguns casos de herpes. A gente encontrou uma característica dessa microbiota com predomínio de Gardnerella vaginalis, Prevotella bívia e baixa proporção de lactobacilos, né? Então, bem característico aí de uma vaginose bacteriana assintomática. E aí, como eu tinha já comentado com vocês, a vaginose bacteriana está bem associada aos processos de infertilidade, né? E aí, nesse caso, a gente acompanhou o tratamento, fez uma avaliação pós o tratamento, que foi feito com acidificante, gel de ácido lático e glicogênio, e também probióticos vaginais. E aí, a gente conseguiu avaliar aqui a microbiota e identificou a presença de 100% lactobacillus crispatus, né? Então, mostrando aí que um tratamento bem sucedido consegue mudar até o tipo dessa microbiota, né? E por último, que não é um caso, mas assim, é um alerta, né, em relação ao apoio diagnóstico. Então, existem vários estudos já mostrando a dificuldade que os ginecologistas têm em fazer um diagnóstico somente com sinais e sintomas, ou somente com os critérios que a gente tem, os disponíveis, que já estão, né, bem ultrapassados. E aí a gente tem nesse estudo, eles observaram com erro de julgamento de candidíase vulvovaginal de 77% e de vaginose bacteriana de 61%. Além disso, tem esse outro estudo que identificou taxas de falso positivo, né? Então, quase 20% de vaginose bacteriana e 23% de cândida, ou seja, de candidíase, né? Ou seja, essas mulheres foram tratadas para essas condições, sendo que, na verdade, elas nem precisariam. Isso a gente encontrou nos resultados aí das análises que a gente fez, né? Então, a gente encontrou uma discordância de 20% aí nos exames que a gente analisou, e a gente conseguiu dar um apoio diagnóstico para quase 60%.
Aqui os principais pontos, então, para finalizar a apresentação, que dependendo da composição da microbiota vaginal, ela pode ser benéfica ou pode causar algumas doenças ou situações indesejadas, que o microbioma ideal, ele tem um predomínio de lactobacilos e baixa diversidade, mas é importante a gente saber que nem todos os lactobacilos possuem a mesma função, né? Então, é muito importante a gente conhecer o tipo do microbioma, que também vai nos permitir identificar a estabilidade e também o risco de eventos adversos. E o exame de microbiota vaginal pode ser, então, uma ferramenta muito útil na prática clínica, permitindo aí um diagnóstico muito mais preciso e, consequentemente, uma conduta também mais efetiva. Finalizando a apresentação,